Legenda Amada foi escrito 1996, 1997, 1998, 1999, foi traduzido. Megé Indomável é perfeito e ensina aos casais que para resolver vários problemas do dia a dia e situação, tem que ter comunicação. Sem comunicação não adianta. E para um casamento ter paz e sem briga e sem muitas discussões, tem que saber comunicar com seu parceiro. Porque o parceiro não vai ler o pensamento da parceira. A parceira não vai ler o pensamento do parceiro. E se tiver uma briga, vocês vão ter que sentar e resolver. Porque casamento tem responsabilidades, mas o casal tem que saber comunicar e abrir mão de muita coisa em si. E tem que abrir mão do seu orgulho. É isso que Megé Indomável ou Domada se trata. 23% do livro, o Maurício e a Rosa têm discussão porque eles nunca sentaram e resolveram e eles têm problemas de comunicação. Dá para ver que no final das páginas eles sentem algum pelo outro, mas eles têm medo de assumir isso, o amor verdadeiro. E também têm medo de se apaixonar e abrir mão de si mesmos e do orgulho. E isso é normal. Casais deveriam ler Megé Indomada e estudantes também. Megé Indomada foi escrito 1996, 1997, 1998, 1999, foi traduzido. Megé Indomável é perfeito e ensina aos casais que para resolver vários problemas do dia a dia e situação, tem que ter comunicação. Sem comunicação não adianta. E para um casamento ter paz e sem briga e sem muitas discussões, tem que saber comunicar com seu parceiro. Porque o parceiro não vai ler o pensamento da parceira. A parceira não vai ler o pensamento do parceiro. E se tiver uma briga, vocês vão ter que sentar e resolver. Porque casamento tem responsabilidades, mas o casal tem que saber comunicar e abrir mão de muita coisa em si. E tem que abrir mão do seu orgulho. É isso que Megé Indomável ou Domada se trata. 23% do livro, o Maurício e a Rosa têm discussão porque eles nunca sentaram e resolveram e eles têm problemas de comunicação. Dá para ver que no final das páginas eles sentem algum pelo outro, mas eles têm medo de assumir isso, o amor verdadeiro. E também têm medo de se apaixonar e abrir mão de si mesmos e do orgulho. E isso é normal. Casais deveriam ler Megé Indomada e estudantes também. Megé Indomada foi escrito 1996, 1997, 1998, 1999, foi traduzido. Megé Indomável é perfeito e ensina aos casais que para resolver vários problemas do dia a dia e situação, tem que ter comunicação. Sem comunicação não adianta. E para um casamento ter paz e sem briga e sem muitas discussões, tem que saber comunicar com seu parceiro. Porque o parceiro não vai ler o pensamento da parceira. A parceira não vai ler o pensamento do parceiro. E se tiver uma briga, vocês vão ter que sentar e resolver. Porque casamento tem responsabilidades, mas o casal
tem que saber comunicar e abrir mão de muita coisa em si. E tem que abrir mão do seu orgulho. É isso que Megera Indomável ou Domada se trata. 23% do livro, o Maurício e a Rosa têm discussão porque eles nunca sentaram e resolveram e eles têm problemas de comunicação. Dá pra ver que no final das páginas eles sentem algum pelo outro, mas eles têm medo de assumir isso, o amor verdadeiro. E também têm medo de se apaixonar e abrir mão de si mesmos e do orgulho. E isso é normal. Casais deveriam ler Megera Indomada e estudantes também. 2 irmãs, uma irmã mais nova e uma do meio. A mais nova se chama Mia, o apelido Mia, mas o nome é Milena. A mais velha é Estelene. Na novela O Cravo e a Rosa ficou Selena. E ela tem mais um irmão, que é um barão, que é o Heitor, mas na novela ficou Henrique, ou se não, Henriqueson. E Megera Indomável tem que passar para os estudantes e para casais lerem. As escolas, em questão nas aulas de literatura, têm que falar dessa obra-prima. As professoras, elas querem muito falar dessa literatura, as professoras de literatura, mas tem escolas que proíbem falar dessa adaptação e dessa literatura de Megera Indomada ou Indomável, o que é triste. Sendo que as escolas perguntam para os alunos qual que é o seu tipo favorito de livro. Aí vão responder romance dark. Ou se não, um livro que tem muito hot, maior de 18 anos. E, gente, ou se não, fantasia, que é Príncipe Cruel. Ou se gente que gosta de romance dark, que a professora pergunta quais são suas obras literárias favoritas. Tem gente que fala romance dark, livros que tem maior de 18 anos, livros de relacionamento pais e filhos, fantasia, que é o Príncipe Cruel, Rainha Vermelha. São obras com textos recentemente escritos, só que os autores, eles não escrevem na visão deles, eles escrevem na visão do documentário, ou se não das resenhas, o que o público quer. O público fala maior de 18 anos, casais opostos, muito cenas de foguinho subindo, um pouco de fantasia, mas tem fantasias cristãs também que são incríveis. Tem fantasias que eu acho que o texto é meio relaxado, que o texto é muito disperso, que não dá para ler, que só foca no personagem insuportável, que até o personagem dorme no meio da própria história. Eu acho que alguns textos de fantasia são textos inacabáveis, que a autora escreve a metade e fala, você vem aí, reescrevem fanfics, faz o que vocês quiserem. E também as pessoas gostam muito de ler fanfics. Mas essa adaptação ou qualquer assunto que é relacionado a Megera Indomada é proibido nas escolas, porque ensina
Tem muitos ensinamentos que a gente pode tirar, algumas lições e algumas conclusões que a gente pode tirar até da sociedade. Como sempre, a sociedade está no meio na vida de cada um. Bom, a sociedade faz parte até no livro, desde os tempos primórdios, até na Bíblia. E a Megera Indomável não foi diferente. A Megera Indomável também teve proibição no Japão, por conta do linguajar na tradução. Teve proibição na Rússia, chegou até a ser proibido na Rússia, sendo que a Rússia escreveu um livro forte sobre os jovens e adolescentes, com a divisão da República Dominicana, que antigamente a Rússia, mas a República Dominicana tinha uma certa rivalidade forte. Aí, meio que nos séculos meio que atuais e meio que no passado com a Ucrânia. Mas com a republicana, a Rússia tinha um ódio muito mais forte. Bem mais que a Ucrânia. O inimigo número 1 da Rússia é a República Dominicana. Mas não de guerra. É questão de política e questão de literatura. Isso, eles têm um ódio forte, um pelo outro. Em questão de guerra, outro país. E chegou o proibido até nas escolas republicanas da Rússia, que a Rússia tem uma escola liberal também. Chegou a ser proibido na Ucrânia, na Turquia, nas escolas turcas. Indomável também já chegou a ser proibido na Turquia. As escolas turcas, mas já Indomável não pode entrar de jeito nenhum. E o estudante que chegar com esse livro vai levar um recado pelo diretor sobre o pai. Olha, pai, tal. Você pode te mandar qualquer livro pro seu filho. Desde que não esteja maior de 18 anos, desde que não esteja coisas inadequadas. E nem Megera Indomável tá proibido. Foi uma das 7 ou 8 literaturas que a Turquia proibiu. Quanto a Turquia antiga e quanto a Turquia moderna. Megera Indomável na Turquia esquece. Só se você for turista, você pode levar. Mas eles te dão um termo que você pode levar Megera Indomável se for turista, mas não pode ler em público. Você tem que ler escondido no hotel, ou senão você tem que ler na casa do seu amigo que mora na Turquia, na casa do seu avô, mas em público, se você for turista, você não pode ler Megera Indomável em público, tá? Foi proibido também na escola da Espanha antiga. Antes da monarquia mandar as princesas pro colégio. E também foi proibido na província dos Estados Unidos e do Canadá também. Uma curiosidade de Megera Indomável que ninguém contou pra vocês e nem os professores, tá? Porque é assunto proibido.